Olá pessoal, hoje a gente vai revisar um pouco dos conceitos trabalhados em aulas passadas sobre trabalho e energia, beleza? Então vamos lá. Nessa primeira ocasião aqui, a gente tem uma pessoa que está aplicando determinada força num bloco, fazendo com que ele se desloque, certo? Sendo assim, essa pessoa está transferindo a quantidade de energia a esse bloco para que ele se mova, e essa quantidade de energia está sendo transferida a partir de uma força. Então, uma quantidade de energia transferida por uma força, gerando um deslocamento no corpo, é o que a gente chama de trabalho exercido por essa força. Tudo bem? Então, o trabalho ele pode ser matematicamente definido, ou seja, ele pode ser calculado da seguinte forma. O trabalho vai ser igual a F, que é o valor da força, vezes D, que é o valor do deslocamento, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo formado entre a força aplicada e o deslocamento desse corpo. Beleza? A unidade de medida de trabalho ela vai ser em joules, justamente porque o trabalho ele é sinônimo de energia, ele é sinônimo de transferência de energia. Beleza? Bom, para o caso de forças não constantes, ou seja, forças que o seu valor muda ao longo do tempo, certo? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode calcular o trabalho dessa força a partir do gráfico dela. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiramente, esse gráfico aqui é um gráfico de força no eixo Y, certo? Por deslocamento do corpo no eixo X. E como a gente sabe, o trabalho ele é calculado como sendo o produto entre a força e o deslocamento, certo? Ao calcular a área desse gráfico, ou melhor, a área entre a reta do gráfico e o eixo X, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar multiplicando uma medida no eixo Y, que vai ser a altura da nossa figura geométrica, certo? Por uma medida no eixo X, que vai ser a base da nossa figura geométrica. Ou seja, ao calcular a área embaixo do gráfico, a gente vai estar achando o trabalho exercido por essa força. Beleza? Bom, existem alguns casos específicos que a gente pode trabalhar o trabalho exercido por uma força. O primeiro caso é um corpo em queda livre, certo? Nesse caso aqui, a força atuando sobre esse corpo vai ser a força-peso, tudo bem? Enquanto que o deslocamento dele vai ser aqui a altura que ele vai cair. Então, a gente pode dizer que o trabalho, nessa ocasião, vai ser o produto entre a força-peso, a altura que ele se deslocou, certo? E o cosseno do ângulo θ. Só que o cosseno do ângulo θ, formado entre a força-peso e o deslocamento, vale 1. Por quê? Porque o ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento é um ângulo de 0 graus, beleza? Então, a gente vai ter que o trabalho exercido por essa força, que é a força-peso, vai ser m vezes g, que é o valor da força-peso, beleza? Que é como a gente calcula a força-peso, vezes a altura, beleza? Outro caso específico é o caso da força elástica. Bom, como a gente sabe, a força elástica ela pode ser calculada como sendo o produto entre K, que é a constante elástica da mola, e X, que é a elongação dessa mola, beleza? Então, como a força elástica ela depende da elongação, ela não é uma força constante, na medida em que o corpo que está associado à mola ele vai se deslocando, beleza? Sendo assim, a gente precisa construir o gráfico da força elástica para achar o valor do trabalho exercido por essa força, tudo bem? Então, o que é que a gente vai ter aqui nesse caso? A gente vai ter um triângulo em que K vezes X é a altura desse triângulo, beleza? Que é o valor da força elástica, e X é a base desse triângulo, certo? Que é o valor do deslocamento do corpo. Então, se a gente multiplica a base vezes a altura e divide por 2, a gente vai estar achando a área desse triângulo, que vai ser igual ao valor do trabalho da força elástica. Então, o trabalho da força elástica vai ser igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2, que é a área sobre esse gráfico, beleza? Outro caso específico que vale a pena a gente ressaltar aqui é o caso de um corpo desenvolvendo um movimento circular. Bom, nesse caso, o que é que a gente observa? A gente observa que a força resultante centrípeta, que vai estar fazendo com que esse corpo execute um movimento circular, ela é perpendicular à velocidade desse corpo, certo? Ou seja, ela é perpendicular ao seu deslocamento. Sendo assim, como o trabalho ele é calculado como o produto entre F vezes D vezes o cosseno de θ, o cosseno desse ângulo θ vai ser o cosseno de 90 graus, que é zero, tudo bem? Portanto, o trabalho exercido pela força centrípeta, assim como toda a força que vai ser perpendicular ao deslocamento de um corpo, vai ser zero, beleza?
Além desses conceitos que a gente viu agora, outros que são importantes da gente revisar é o conceito de potência e o conceito de potência mecânica, beleza? Então vê, o conceito de potência vai ser a razão entre a energia e o intervalo de tempo que se gastou para investir aquela energia, tudo bem? E esse é o caso de toda a potência, seja potência mecânica, seja potência elétrica ou seja quaisquer tipo de potência, beleza? Já no caso da potência mecânica, o que é que a gente vai ter? Como é um evento mecânico, vai ser uma força exercendo um determinado trabalho, tudo bem? Então, no caso da potência mecânica, a potência ela pode ser calculada como sendo a razão entre o trabalho e a quantidade de tempo que se gastou para exercer aquele trabalho, beleza? Bom, agora para finalizar essa parte de trabalho e potência, falta a gente ver o conceito de rendimento, certo? Então, dando um exemplo de uma máquina que executa uma determinada tarefa qualquer, toda a energia que essa máquina consome, ela não vai ser toda convertida no objetivo dessa máquina, em trabalho útil, certo? Somente parte dessa energia que vai ser destinada para executar a tarefa que se deseja. A outra parte ela vai ser dissipada, tudo bem? Então, o que é que vai acontecer? O rendimento dessa máquina vai ser a razão entre a potência útil dela, que é a potência que ela executa a tarefa que se deseja, dividido pela potência total. E o que é a potência total? É a potência com que ela consome toda a energia e somente parte dessa potência vai ser destinada à tarefa, vai ser transformada em potência útil, beleza? Então, como a gente sabe que potência é a razão entre, no caso de uma potência mecânica, o trabalho executado pela força dividido pelo tempo, a gente pode escrever também que o rendimento dessa máquina pode ser também calculado como sendo a razão entre o trabalho útil dela e o trabalho total, beleza? Passando agora para a parte de energia, a primeira modalidade de energia que a gente vai falar sobre é a energia cinética, certo? Então, o que é energia cinética? A energia cinética é a energia que está associada ao movimento de um determinado corpo. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, o que é que a gente observa? A gente observa uma pessoa correndo, beleza? Pelo fato dela correr, ela está desenvolvendo uma determinada velocidade, certo? E pelo fato dela estar desenvolvendo uma determinada velocidade, ela tem contida nela uma determinada quantidade de energia cinética, certo? E como é que a gente calcula essa energia cinética? A gente calcula da seguinte forma: a energia cinética vai ser igual a massa dessa pessoa, certo? Ou de um corpo qualquer, vezes o quadrado da velocidade que esse corpo está desenvolvendo, dividido por 2, beleza? Outra coisa que é extremamente importante para a gente entender o conceito e as aplicações da energia cinética é o que a gente chama de teorema do trabalho em energia cinética, certo? Então, vamos lá. A segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante pode ser escrita como o produto entre a massa de um corpo e a aceleração que esse corpo desenvolve, certo? Além disso, a gente sabe da cinemática a equação de Torricelli, que diz para a gente o seguinte, que a velocidade final de um corpo ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial de um corpo ao quadrado mais 2 vezes o produto entre a aceleração desse corpo e o deslocamento dele, certo? Se a gente fizer o seguinte, olhando para a segunda lei de Newton, como Fr é igual a m vezes A, eu posso dizer que Fr dividido por m é igual a A, certo? E aí, se eu substituo onde tem na segunda equação A por Fr dividido por m, a gente rearranjando essa equação, a gente consegue chegar ao teorema trabalho-energia cinética, que diz o seguinte para a gente, o trabalho exercido pela força resultante vai ser igual à variação da energia cinética de um corpo. Ou seja, o trabalho exercido pela força resultante vai ser igual à diferença entre a energia cinética final dele e a energia cinética inicial dele. E se a gente voltar um pouco aqui, a gente observa que a energia cinética ela pode ser escrita como sendo m vezes v ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a energia cinética final de um corpo pode ser escrito como o produto entre a massa e o quadrado da sua velocidade final dividido por 2, e a energia cinética inicial do corpo pode ser escrito como o produto entre a massa desse corpo e a velocidade inicial ao quadrado desse corpo dividido por 2. Beleza? Então, outra modalidade de energia que é muito importante a gente falar é a energia potencial gravitacional, certo? Primeiramente, a gente precisa falar sobre o seguinte: o que é uma energia potencial? Energia potencial
é uma energia que ela está acumulada em um determinado corpo, certo? E como o próprio nome dela já diz, potencial, ela tem o potencial de ser transformada em uma outra modalidade de energia. Nesse caso aqui, como a gente está estudando a dinâmica, a outra modalidade de energia que essa energia potencial pode se transformar é a energia cinética, certo? Então, olhando aqui para a nossa foto, o que é que a gente observa? A gente observa uma pessoa pulando de bungee jump, certo? E aí o que é que vai acontecer? Inicialmente ela está situada a uma determinada altura do solo, beleza? E aí o que é que vai acontecer? Ao pular, desprezando as forças dissipativas, a força resultante atuando sobre essa pessoa vai ser a força-peso, tudo bem? E aí o que vai acontecer é o seguinte, a força-peso, na medida em que essa pessoa ela for se deslocando verticalmente, ou seja, na medida que ela for caindo, ela vai exercendo um determinado trabalho, certo? E esse trabalho exercido pela força-peso vai ser o trabalho exercido pela força resultante. E como a gente sabe que o trabalho ele é sinônimo de transferência de energia, então o que vai acontecer é que a força-peso ela vai transferir energia para essa pessoa, fazendo com que ela ganhe cada vez mais energia cinética, ou seja, fazendo com que ela fique cada vez mais rápida, beleza? Sendo assim, a gente não sabe que o trabalho exercido pela força-peso pode ser calculado como mgh, e a gente não sabe também que a energia potencial ela é chamada assim porque ela pode ser convertida, nesse nosso caso aqui, em energia cinética. Então, é possível a gente dizer que a energia potencial gravitacional associada a um determinado ponto vai ser calculada como m vezes g vezes h, certo? Já que a gente sabe que o trabalho da força-peso vai ser responsável por transferir a esse corpo energia cinética, beleza? E a energia potencial é justamente a energia que tem o potencial de ser transformada em energia cinética, beleza? Outra coisa extremamente importante da gente ressaltar aqui sobre a energia potencial gravitacional é que, para determinar um determinado valor de altura, a gente precisa definir uma altura qualquer como sendo o nosso referencial, ou seja, como sendo aquela altura ali, a altura zero, beleza? Então, os pontos que estiverem acima dessa altura que a gente definiu como referencial vão ter altura positiva, e os pontos que estiverem abaixo desse ponto que a gente definiu como a altura referencial, a altura zero, vão ter sua altura negativa, beleza? Outra modalidade de energia potencial elástica que é importante a gente conversar sobre é a energia potencial elástica, certo? Então aqui o que é que vai acontecer? A gente tem nessa imagem três ocasiões. Na primeira ocasião, mais à esquerda, a mola não está nem comprimida nem distendida, certo? A elongação dela é igual a zero. Já na segunda situação, uma pessoa vem e coloca sobre essa mola um determinado objeto, fazendo com que esse objeto comprime essa mola. E aí, na terceira ocasião, ao soltar a mola ela vai empurrar esse objeto para cima. E aí o que, que vai acontecer? Na segunda situação, a gente tem que a mola ela está acumulando uma determinada quantidade de energia potencial elástica. E como é que isso fica evidente? Isso fica evidente porque a gente sabe que a energia potencial ela é uma energia que tem o potencial de ser transformada em energia cinética. E aí, na terceira situação, essa mola, quando ela é solta, ela vai transformar a sua energia potencial elástica em energia cinética, ou seja, ela vai transferir a energia potencial elástica que ela tinha para a energia cinética para o corpo que estava acima dela. E aí esse corpo, ao ganhar energia cinética, ao ganhar velocidade, ele vai subir, e aí à medida que ele for subindo, ele vai perdendo energia cinética e ganhando energia potencial gravitacional, tudo bem? Até o ponto em que toda a energia cinética dele vai ser convertida em energia potencial gravitacional, fazendo com que ele atinja a sua altura máxima e depois ele vai começar a cair novamente. E de maneira análoga a como a gente calculou o trabalho e a energia exercidos pela força-peso, a gente também pode dizer que o trabalho exercido pela força elástica aqui vai ter o mesmo valor da energia potencial elástica, que é de K, que é o constante elástica da mola, vezes x ao quadrado, que é a elongação dessa mola ao quadrado dividido por 2, beleza? Falando um pouco agora sobre energia mecânica, o que vem a ser essa energia mecânica? Ela nada mais é do que a soma entre a energia cinética de um determinado corpo, certo? E a energia potencial desse corpo, podendo ser essa energia potencial tanto da forma potencial gravitacional quanto da forma potencial elástica, beleza?
E aí a coisa mais importante a se falar sobre a energia mecânica é que, em um sistema em que a gente despreza as forças dissipativas, o que acontece é que a energia mecânica ela vai se conservar, beleza? Então o que é que isso significa na prática? Significa que, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente vê esse bloquinho vermelho aqui a uma determinada altura H1, em seguida ele vai para uma determinada altura H2 e por fim ele atinge uma determinada altura H3, beleza? A gente sabe também que H1 vai ser maior do que H2, que por sua vez é maior do que H3, beleza? Então, a energia mecânica se conservando, o que vai acontecer é o seguinte: quando ele estiver em H1 e passar para H2, a altura em que ele vai se encontrar vai diminuir, certo? Então isso significa que, como a energia potencial gravitacional é calculada como m vezes g vezes h, a energia potencial gravitacional dele também vai cair. E isso significa, portanto, que a energia cinética dele, como a energia mecânica se mantém a mesma, a energia cinética dele só pode aumentar, beleza? Então isso significa que, nesse nosso caso aqui, quanto mais baixo ele estiver, maior a velocidade que ele desenvolve, certo? E outra coisa que é extremamente importante da gente notar aqui é que, como esse sistema a gente despreza as forças dissipativas, então não vai ter nada reduzindo a energia cinética desse corpo, beleza? Então o que é que isso significa? Significa que a energia potencial gravitacional dele e, consequentemente, a energia cinética só vão depender exclusivamente da altura na qual ele vai estar situado, certo? Isso significa que a energia, tanto potencial gravitacional quanto cinética dele, vai independer da trajetória que ele executar, mas vai depender principalmente da altura que ele tiver situado em um determinado ponto, certo? E por fim, as forças dissipativas que eu falei, na realidade, elas podem ser definidas como as forças que fazem com que um corpo ele perca a energia. E quais são essas forças dissipativas normalmente? Essas forças dissipativas são o atrito, como a gente pode ver aqui na imagem à esquerda, em que a gente precisa gerar atrito entre a caixa do fósforo e o fósforo para que se acenda a chama, certo? E nessa imagem aqui à direita, a gente tem a resistência do ar, que vai ser responsável por fazer com que o paraquedista ele consiga pular de paraquedas sem desenvolver uma queda livre, beleza? E aí o que é que vai acontecer? O trabalho dessas forças dissipativas, assim como o trabalho de quaisquer outras forças, pode ser calculado como sendo o produto entre a força dissipativa vezes o deslocamento que esse corpo obtiver, vezes o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento do corpo, certo? Só que eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Como as forças dissipativas elas vão ter o sentido contrário ao movimento do corpo, na grande maioria das situações, e como está sendo ilustrado aqui, é o caso do atrito e é o caso também da resistência do ar, então o cosseno desse ângulo θ vai ter um valor de -1, já que o ângulo formado entre a força dissipativa e o deslocamento do corpo vão ser, em ambos os casos aqui, de 180 graus, beleza? Então, essas forças dissipativas, recapitulando, vão ser responsáveis justamente por fazer com que o corpo perca energia, fazer com que o corpo dissipe parte de sua energia, certo? Pronto, pessoal. Essa foi a nossa revisão de trabalho e energia, certo? Eu fiz uma aula bem sucinta para que vocês consigam investir a maior parte do tempo de vocês na resolução das questões, que nesse assunto principalmente é algo muitíssimo importante a se fazer, beleza? E podem ficar à vontade para tirar as dúvidas com a gente sobre esse e sobre quaisquer outros assuntos de física nos nossos grupos, beleza? Bons estudos!